Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente. E hoje um episódio especial, já estou de camiseta nova aqui, camiseta do INAT, porque a gente vai falar do 15º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, 15º CBNI, e vai ter uma participação muito especial que vai falar sobre ansiedade, emoção, estresse, comportamento motor. Acho que você já sabe quem é. Cláudia Barros estará lá no CBNI. Muito obrigado pela presença, Cláudia. Oi, Renato, eu que agradeço estar de novo aqui, é muito bom, acho que o papo vai ser bem bacana hoje. E hoje a gente vai falar sobre essa ansiedade, sobre emoção, sobre estresse, comportamento motor, o que isso influencia nas aulas de natação. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. O 19º Encontro de Técnicos e Professores, que vai acontecer de 21 a 23 de fevereiro lá em Indaiatuba. Corre no site da Natação Criativa, toda a programação lá. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos com certificados. O aplicativo da SwimTrack, para você que é personal, gestor, ter o seu próprio aplicativo com todos os dados do seu cliente na sua mão. Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na elaboração de plano de aula. Tá sem tempo? Tá aquele momento que era do Fantástico, antes não tá conseguindo fazer suas aulas da semana? A gente te auxilia para bebê, infantil, adolescente e adulto. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Entra no site da Sobrasa, sobrasa.org, diversos dados, cursos gratuitos para você levar projetos aí para sua região. Mas vamos deixar de papo e vamos aí, Cláudia, me conta sobre a importância de falar sobre ansiedade, emoção, estresse e comportamento motor do 15º CBNI. Então, esse tema foi trazido, né, pela Sandra e pelo Rafa para esse congresso. Na verdade, o congresso todo foi tematizado em função dessas questões que visam realmente saúde mental. Eu acho que é um espaço maravilhoso, porque o congresso é um super sucesso e a gente trazer questões que digam respeito, que dialoguem com a saúde mental nesse momento que a gente está vivendo mundial, eu acho que é muito importante. E é muito importante que a gente entenda que essas questões que se relacionam à saúde mental, elas abrangem a nossa vida como um todo, né? Então, não são só questões acadêmicas ou questões profissionais. Uma aula de natação também é afetada por isso. Isso afeta não só os alunos, como os professores. Então, é importante a gente contextualizar tudo isso, entender todo esse processo. E que bom que esse espaço foi aberto para isso. E para você que está na dúvida se vai fazer inscrição, se não vai, acho que já gerou uma curiosidade. E ainda eu vou te dar um presente. A gente tem um cupom de 7% da natação criativa. Basta acessar o site lá do INAT, colocar criativa em letra minúscula, você tem 7% em qualquer palestra que você adquirir. Mas me conta, Cláudia, a gente sabe que o adulto, o adolescente, ele tem mais facilidade aí de expressar as suas emoções. Eu trabalhei muito tempo com criança. Como a criança ela aprende a lidar com as suas emoções? Esse é um processo que, na verdade, é um processo longo, né? Porque as emoções, elas se manifestam de forma automática. A gente não tem controle sobre as nossas emoções, né? Elas são disparadas pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, elas estão lá. E o que é essa emoção? Ela perturba o meu corpo. E aí eu observo esse corpo perturbado pela emoção e à medida que eu vou crescendo, que eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo a lidar com aquilo, a entender qual que é a origem, por que o meu corpo, de uma hora para outra, ficou perturbado, que tipo de perturbação é essa, e aí então eu vou passando a nomear cada perturbação que se manifesta no meu corpo. Ou seja, na hora que eu passo a nomear, na hora que eu atribuo linguagem para aquilo que se manifesta no meu corpo, eu atribuo significado. Então, eu entro em contato com aquilo e entro em contato com aquilo que originou a minha emoção. Então, é um processo. Nessa primeira infância, a criança vai aprendendo sobre isso e a gente vai ajudando ela à medida que a gente ajuda ela a nomear essas emoções. E, olha, isso também acontece comigo, esse frio na barriga, isso chama medo. Por que você está se sentindo assim? Então, é todo um processo, né? Aí, na segunda infância, ela já começa a compreender a origem dessas emoções, e aí, então, a gente chama de controle emocional, que é um termo errado, né? Porque ninguém controla a emoção.
Mas, na verdade, é uma forma, assim, de uma autogestão mesmo, né? De você perceber por que aquilo está acontecendo com você e quais estratégias, quais recursos que você tem para dar conta daquilo. Na adolescência, aí é um novo momento de de um turbilhão emocional. A gente tem remodelações muito significativas no nosso sistema nervoso. E, em função disso, essas emoções elas proliferam e o adolescente tem muita dificuldade de lidar com isso, não por acaso, né? Uma vez que tem todas essas modificações acontecendo no sistema nervoso dele. E a ideia é que, à medida que a gente se desenvolva e que a gente aprenda a entrar em contato com a origem dessas emoções, que a gente aprenda a governar o nosso comportamento a partir dessas emoções. As emoções, na verdade, elas servem para atribuir valência, né, para aquelas experiências. Então, elas vão se manifestando à medida que a gente precisa... na verdade, à medida que a gente precisa se adaptar a alguma coisa. Então, a gente vai compreender aqueles estímulos, aquelas experiências como uma ameaça a essa situação de adaptabilidade ou não, como um recurso que seja favorável àquilo. E a gente vai aprendendo a lidar com isso ao longo da nossa vida. Você falou dessa ameaça, de aprender a lidar. Bom, acho que o ser humano e também a criança, a gente vive no meio de um estresse hoje, o dia a dia, essa rotina. Tem diferença daquela criança quando a gente começou a dar aula lá atrás e a criança de hoje, com esses impactos que o estresse está provocando nela? Certamente tem, são outras crianças. A gente está agora, é uma geração hiperconectada. E essa hiperconectividade para crianças, não só para as crianças pequenas, mas para todos nós, chega uma hora que isso vira uma estafa mesmo, né? A gente está sempre com essa sensação de que a gente não deu conta do que era necessário, que tem muitas coisas acontecendo e que a gente não consegue lidar com tudo aquilo. E realmente não consegue. É muito estímulo o tempo inteiro, né? A gente não tem mais esse espaço de ócio, esse espaço das crianças do brincar livre, esse acesso irrestrito a redes sociais, um mundo que, na verdade, elas não têm maturidade para lidar com a quantidade de informações com as quais elas têm contato. Então, certamente, são outras crianças. E é interessante como isso interfere no corpo, né? Não tem jeito. Quando eu estou muito estressado, o meu corpo grita. Você percebe a perturbação no teu corpo no momento de estresse, né? A dificuldade de você se equilibrar do ponto de vista motor, sem o equilíbrio emocional, você não tem o equilíbrio motor, né? Você começa, enfim, isso tem questões, isso acaba levando a uma piora na tua coordenação motora, ao controle motor, ao controle desse corpo. Então, assim, a gente, de verdade, são outras crianças. Então, você falou muito aí do comportamento motor. O que mudou, então, nessa... Não sei se a gente pode chamar de nova geração, ou esse público que a gente está pegando lá na aula, no que se diz respeito à parte motora. Teve atrasos, teve avanços? É diferente mesmo essa criança que a gente pega também na parte motora? A gente percebe que sim, principalmente esse público pós-pandemia, né? A gente passou por um período que estava todo mundo aprisionado, as relações sociais elas ficaram em segundo plano, porque a gente olhava para o outro e imaginava a possibilidade do vírus no outro, né? Então as crianças elas foram adquirindo mesmo essa fobia social, né? E não só isso, quando eu me comunico com o outro face a face, né? Eu vou pegando nas expressões faciais dessa pessoa, eu vou pegando dicas naquele ambiente para entender quais são as emoções que se passam nessa pessoa também. E, a partir daí, eu também aprendo sobre as minhas emoções. E tudo isso foi tirado dessa criança, né? Então, é uma criança que viveu esse espaço muito aprisionada. E é muito interessante porque a gente agora está lidando com os filhos da pandemia, né? Porque essas crianças que nasceram nesse período ou que tinham 1, 2 anos nesse período, agora elas estão na piscina com 5, 6, 7 anos.
E a gente observa muita diferença nesse corpo. E isso é generalizado. E é interessante que não só nesse corpo, então a gente observa, por exemplo, crianças aprendendo a andar para além dos 15 meses. Normalmente, essa criança entre 11 e 15 meses, ela já está andando. E a gente normalizou isso. Né? Então, crianças andando muito mais tarde, engatinhando muito mais tarde, com corpos mais desorganizados. A questão da linguagem. Então, a gente observa muito tanto a linguagem do corpo quanto a linguagem verbal, o quanto que isso também está mais atrasado do que a gente observava algum tempo atrás. Então, esse excesso de proteção. Então, tudo isso a gente vem observando nas aulas de natação também. A gente pode até destacar ali o Centro de Desenvolvimento de Controle de Doenças, o CDC, lá americano. Ele, pela primeira vez em 20 anos, ele reduziu o marco de desenvolvimento da fala para crianças pequenas, que demonstra muito isso. E a gente falou muito de emoções, de estresse, faltou um pouquinho de ansiedade, mas comportamento motor, mas a gente vai trazer tudo isso voltado para a natação lá no CBNI. O que você está preparando para lá, sem dar spoiler nenhum, mas já deixando um gostinho aí? Então, gente, assim, a gente não só vai fundamentar todas as questões, né? Então, assim, o que são sentimentos, o que é emoção, o que é ansiedade, quais são os tipos de emoção, a gente vai contextualizar tudo isso, entender como isso dialoga com a natação, que corpo é esse que é perturbado por essas emoções. Mas eu acho que o mais bacana é que a gente vai conversar sobre estratégias pedagógicas para a gente reverter situações de medo, de insegurança e para a gente potencializar todo esse sistema de recompensa, questões motivacionais, né? Então, como é que a gente consegue reverter essas situações? Como que a gente consegue minimizar esse nível de ansiedade da criança dentro da água? Então, não só a gente vai contextualizar, como a gente vai propor esse tipo na verdade, a gente vai oferecer um repertório para o professor aprender a lidar com isso dentro da água. Quer saber novas estratégias para a sua aula de natação? Corre lá no CBNI, faça a sua inscrição, que eu te aguardo lá para te dar um abraço. Mas você falou muito desse atraso aí no desenvolvimento motor. Quais são os motivos dessa falta de estímulo? Ou é o multifatorial? É o pai que está trabalhando demais? É o espaço menor que essa criança está vivendo? Por que esse novo cenário da criança? Eu acho que é, de fato, multifatorial, né? A gente tem questões de segurança. Então, assim, esse brincar na rua, ele não existe mais. Não só por questões de segurança, mas também pela própria dinâmica de muitos espaços urbanos. Então, você não tem cidades projetadas para o brincar livre. As ruas estão ocupadas por carro. Você tem algumas iniciativas, mas são iniciativas, assim, muito pequenas, perto do grande, enfim, né, do grande problema que a gente tem. Você tem ruas de lazer, algumas iniciativas assim. Aqui em São Paulo, você tem a Paulista Livre aos domingos, mas isso tudo é muito insuficiente. Então, a primeira questão é essa. A gente tem uma restrição de espaço. Seja em função de todo um processo de urbanização, seja em função de uma questão de segurança, né? Que também dialoga com esse processo de urbanização. Mas a gente tem também uma geração muito conectada, hiperconectada. Então, desde muito cedo, essas crianças elas estão ligadas a telas. E a tela é um atrativo gigante. A tela ela te oferece muitas coisas, né? Ela é divertida para as crianças. A tela, esses jogos todos, eles apresentam uma lógica que, assim, o tempo inteiro você vai ter uma recompensa à medida que você vai mudando de fase. Então, ele vai apresentando pequenas metas para você, que você vai atingindo e, em seguida, você passa para a fase seguinte, tem uma nova meta a ser cumprida, e aí você tem um reforço positivo disso. Então, é exatamente a lógica do sistema de recompensa do sistema nervoso, né? E aí a criança entra naquilo e aquilo vicia. Então, a gente tem essas questões todas acontecendo. Para a gente, de verdade, desenvolver essa criança do ponto de vista motor, ela precisa viver esse corpo. E esse corpo não está sendo vivido. Tem uma outra questão também, que assim, a gente tem agendas muito lotadas. E essas agendas muito lotadas, elas ocupam o espaço do brincar livre. Quando a criança está usufruindo esse momento do brincar livre, ela está também, além de várias outras questões, né, do desenvolvimento cognitivo, que é importante, que a gente sabe, para a construção de abstração,
do desenvolvimento afetivo, que é ela entregar nesse brincar livre, ela resolver angústias dela, questões sociais, questões morais, né? Que a brincadeira ela tem regras. Mas, para além disso, a questão motora é fundamental, porque é nesse brincar livre que ela explora esse corpo, que ela explora esse ambiente. E isso está restrito, isso, na verdade, as crianças estão aprisionadas, né? A gente tem menos espaços naturais e menos espaços naturalizados também. Então, você tem os próprios brinquedos, são brinquedos assim que não chamam a criança para explorar com o corpo, né? São explorações muito superficiais. Então, eu acho que é multifatorial mesmo. O fato é que, assim, o que a gente está observando é uma geração com corpos mais desorganizados. Sim, legal destacar. Eu tenho até um podcast, tem uma professora da USP que ela trouxe um estudo falando o que as crianças preferem brincar. Ela fez o estudo diretamente com as crianças, não foram com os pais, e ela entregou um questionário para as crianças do que as crianças gostavam de brincar. E aí tinha o eletrônico, tinha o videogame, tinha o iPad e tinha outras brincadeiras. E as crianças escolheram as brincadeiras tradicionais. O esconde-esconde, o pega-pega. Então, mostrando que não é que a criança prefere o eletrônico. Muitas vezes a gente mostra esse caminho para ela e não está mostrando o outro caminho. Então, falta a gente também ter esse estímulo com essas atividades aí tradicionais. E outra coisa legal nesse estudo é que ela falava que a pessoa que ela mais brinca, que ela mais se conecta é com o pai. E esse pai hoje está tendo essa figura cada vez mais longe dessa família, estão se separando, o pai não está tão próximo. Então, a importância da figura do pai e a importância dessas brincadeiras tradicionais a gente colocar. E eu queria saber qual a importância desse professor, seja de natação, de educação física, saber desse novo cenário. O que isso interfere ele na atuação? Então, eu acho que quando a gente tem informação, a informação ela é um bem muito precioso, porque com a informação, com o diagnóstico feito, a gente busca soluções, né? Então, eu acho que é importante, por exemplo, essa questão que você falou do pai, a gente tem hoje vários tipos de família, né? Então, isso não tem relação com o gênero, mas sim ao que a gente chama de função materna e função paterna. A função materna, seja quem for, pode ser uma família homoafetiva ou não, é daquela pessoa, daquele adulto, daquele cuidador que exerce essa função do cuidar, do acolher. E a função paterna é aquele adulto que vai colocar limites e que, normalmente, ele vai trazer esse lado mais lúdico mesmo nessa relação. Porque o cuidar, você acolhe, né? Então, por exemplo, quando a gente está com uma criança ensinando alguma coisa para ela, quando a gente estimula essa criança do ponto de vista motor, isso gera um desconforto nela, um desconforto natural. E que, se ela está insegura, ela corre para um colo. Então, o cuidar é sempre relacionado a esse colo, né? A função paterna não, a esses desafios, não só a imposição de limites, mas também a esses desafios. Então, independente, né, se for pai, mãe, enfim, eu posso ter um casal que não seja homoafetivo, né, que, enfim, seja o gênero masculino fazendo a função materna e o gênero feminino fazendo a função paterna, isso está tudo certo. Mas o que interessa para o equilíbrio da criança é que você tem que ter tanto a função, alguém exercendo a materna quanto alguém exercendo a paterna, né? E você entender que essas coisas funcionam dessa forma, né? Isso é muito interessante para o professor poder buscar soluções para ele identificar quando ele recebe uma criança em situação de insegurança, alguma questão que está acontecendo em casa, alguma questão familiar, que aquele corpo vai manifestar isso, né? E que é natural, existe uma linguagem naquele corpo que vai expressar isso. E como é que a gente vai acolher, como é que a gente vai intervir, como que a gente vai estimular, enfim, para que aquilo aconteça. Então, eu acho que toda essa fundamentação, ela enriquece muito a nossa prática pedagógica. Você falou da importância aí dele conhecer esse cenário, se informar para poder fazer essa atuação mais assertiva. E como você comentou, o brincar está cada vez mais escasso. Então, com essas agendas lotadas, esse espaço reduzido. E aí, a importância de levar esse brincar para as aulas. Só que, às vezes, a gente tem esse preconceito do brincar, que a gente é visto o brincar como um ócio. O que a criança está fazendo? Ela só está brincando. E a gente não dá essa importância desse brincar, dessa parte de educação,
na formação moral, na formação da personalidade, de regras, limites. Qual a importância aí do profissional de educação física colocar esse brincar nas aulas? Então, o brincar, ele é a linguagem da criança. É claro que quando a gente está falando de uma aula, esse brincar, ele não é o meu fim, né? Ele pode ser o meu meio. O fim da minha aula, do meu programa de natação, é a aprendizagem da natação, é a aquisição da competência aquática e tudo. Mas, se esse brincar ele é tão fundamental para a criança, então eu posso usar essa manifestação natural da infância como um recurso pedagógico. As crianças do mundo inteiro brincam. Inteiro brincam. Você pode ver, às vezes, reportagem nas situações mais adversas, e você vê crianças brincando. Eu lembro, na situação dos abrigos, né, que existiam na época da grande enchente lá do Rio Grande do Sul, aquela tragédia toda que aconteceu, e você via crianças naquele abrigo brincando. Né? E você vê crianças, às vezes, em campos de refugiado, quando tem algum documentário, alguma reportagem a aquele respeito. Quer dizer, não existe uma diversidade maior do que aquela situação e você vê crianças brincando. Então, o brincar, ele é natural, ele é necessário, ele faz parte da infância. Se a gente usar esse brincar como recurso pedagógico, a gente está favorecendo essa aproximação da criança. Na verdade, a gente está respeitando quem ela é. Muito bem. Não só o Brasil, mas o mundo vive, acho que uma grande dificuldade, que é lidar com essa ansiedade. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo e isso também está refletindo nas crianças. Que impacto está tendo aí nessa ansiedade para essas crianças? Todo. É difícil até falar, porque, na verdade, ela vai impactar em todas as relações dela, em todo o desenvolvimento dela. A gente fala muito, né, nessa questão do cortisol, né, que fala-se muito como se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, né? Na verdade, o cortisol é um hormônio fundamental. Sem cortisol, a gente não levanta da cama, a gente precisa dele. O problema é que a gente está secretando cortisol em excesso, né? E isso, enfim, isso, na verdade, ele te congela. Né? Ele acaba congelando. Então, é uma criança, ela está o tempo inteiro percebendo naquele ambiente que deveria ser um ambiente de exploração, ela está percebendo um risco ameaçador naquilo. Então, é uma criança que vai explorar muito pouco aquele ambiente, que vai ter dificuldade de se separar da família no momento da aula, né? Vai ter mais dificuldade na construção das amizades dela, vai apresentar dificuldades do ponto de vista acadêmico, em todos os relacionamentos sociais dela. Então, é um pacote muito ruim. Né? E é um pacote de sofrimento, essa que é a verdade. Em todas as suas falas deu para perceber muito essa conexão do corpo e da mente. A gente não consegue desassociar um e do outro. Então, se a criança não está emocionalmente equilibrada, ela não consegue ter um aprendizado motor, por exemplo. Qual a importância dessa conexão e a gente trazer isso para as aulas de natação? Eu acho que a gente não consegue nunca pensar num corpo que seja dissociado da mente. Na minha concepção, né, no meu entendimento, a gente tem essa mente porque a gente tem esse corpo. Porque, na verdade, no momento que a gente nasce, a gente primeiro tem só o corpo. Né? A gente ainda não construiu o pensamento abstrato, a gente ainda não adquiriu a capacidade de representar, a gente não tem linguagem, mas a gente tem um corpo. E é um corpo que, à medida que a gente vai se desenvolvendo, ele vai se tornando cada vez mais disponível para eu me apropriar dele. Porque no momento do nascimento, é difícil eu me apropriar de um corpo que grande parte dos movimentos, né, são reflexos, né? São movimentos que eu não controlo. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo do ponto de vista motor e que esses movimentos reflexos inatos, né, vão sendo substituídos por movimentos voluntários, eu vou dominando esse corpo. E a linguagem vem muito depois. O pensamento também, da forma como a gente organiza ele hoje, que é ancorado na linguagem, também vem depois. A representação também vem depois. Então, na verdade, a gente tem essa mente porque a gente tem esse corpo. Não tem muito como dissociar uma coisa da outra. Sim. E a gente
mostrou muito que essa falta de estímulo ou esse ambiente que essa criança está vivendo está influenciando muito essa criança que está chegando nas aulas de natação. Que impacto é esse dessa criança com esse estímulo motor um pouco mais atrasado que esses professores estão recebendo hoje? E qual a importância do professor fazer a avaliação para ele ter esse diagnóstico? A gente tem aquela avaliação de quando o aluno chega, para saber a turma que a gente vai colocar, e aquelas avaliações no meio do processo para ver se ela está tendo progresso ou não. Qual a importância da avaliação também nessa parte dessa criança que a gente está pegando com um estímulo um pouco mais atrasado? O processo de avaliação, na verdade, o propósito de um processo de avaliação é acompanhar a aprendizagem. Então, nesse primeiro momento, quando a gente recebe a criança, esse mapeamento inicial que a gente faz dela, a gente chama isso de avaliação diagnóstica, que é literalmente fazer um diagnóstico, né? Quem é essa criança? E aí, à medida que ela vai se desenvolvendo com a gente, que as aulas vão acontecendo, a gente vai acompanhando essa aprendizagem por meio de um processo de avaliação. Quando a gente fala de avaliação, é importante que, assim, não basta simplesmente, né? Porque às vezes tem professores que fazem isso, eles reproduzem fichas que deram certo em outro lugar, ou que eles viram em alguma metodologia, ou que algumas vezes até tem professores que pegam instrumentos de pesquisa e reproduzem isso na sua aula. Isso a gente chama de instrumento, né? Isso não é avaliação. A avaliação, na verdade, é todo o processo, é compreender essa criança inteira, é entender como é que a aprendizagem, qual é o curso dessa aprendizagem, né? Que caminho que essa aprendizagem está percorrendo nessa criança, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente construir com a equipe uma avaliação que dialogue com o nosso programa, com o nosso planejamento e que a gente defina exatamente isso que você falou, esses momentos, né? Essa avaliação, que é a avaliação que foca no processo e não no produto final, a gente chama de avaliação somativa, né? Que é essa avaliação que vai acompanhando esse processo de aprendizagem. A gente tem alguns autores da pedagogia, né, que trazem esse olhar que eles chamam de avaliação mediadora, porque é justamente esse o papel da avaliação, né? Ela acompanha e, principalmente, ela dá nortes para o professor. Então, a partir do momento que eu faço esse diagnóstico, que eu acompanho o processo desse aluno, eu posso reorganizar o meu ensino para me levar num outro lugar, né? Para tentar conduzir essa criança para um outro lugar. Então, a avaliação ela é fundamental nesse processo, mas ela só faz sentido se a equipe tiver feito parte, né, desse processo de construção, se ela dialogar com esse programa, se ela dialogar com esse planejamento. Se for uma ficha enfiada goela abaixo, que você tem que colocar um monte de xizinho e você fala, não vejo a hora de me livrar disso aqui, ela deixa de fazer sentido, porque a avaliação não é instrumento, né? A avaliação é um olhar pedagógico, é um acompanhamento desse processo pedagógico. E na sua opinião, né? A natação ela é muito focada na técnica, a gente da educação física é muito focado na parte motora, e a gente avalia muito essa parte motora, técnica. É recomendável também introduzir nessas avaliações não só a parte motora, mas afetiva, social, cognitiva, que, como você disse, não dá para desassociar um do outro? Certamente. Na verdade, assim, é importante que a gente pense sobre quais parâmetros que a gente quer observar naquela criança, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo-social, do ponto de vista motor. Tem alguns instrumentos que eu venho propondo e utilizando, em alguns lugares até que eu atendo, enfim, algumas empresas que eu atendo, em algumas delas a gente até aboliu a ficha e a gente substituiu a ficha por filmagens. E, nossa, tem sido uma experiência muito bacana. É muito difícil, porque, na verdade, isso envolve uma logística. Então, assim, uma logística de arquivamento, armazenamento dessas filmagens, né? O que exatamente vai ser filmado. Mas é sensacional, porque a criança e a família atribuem muito significado para aquilo. Em lugares onde isso se tornou impossível, a gente, então, buscou realmente essas fichas, enfim, mas de uma forma mais fundamentada,
E também, gente, assim, quando a gente fala desse processo de avaliação, ele também é uma ferramenta de comunicação com os pais, né? Então, quando eles recebem essas avaliações, a linguagem tem que ser acessível para eles. E, às vezes, a gente reproduz lá uma linguagem que é uma linguagem que a gente usa nas aulas. Flutuação ventral, flutuação dorsal. Para você, isso é óbvio. Mas para uma pessoa que não é da área, isso não é tão óbvio assim. Então, é interessante a gente colocar uma tecla SAP, né? O que é isso e por que isso é importante. Né? Não só o que é isso, mas por que isso é importante nesse processo. Então, eu acho que... porque aí a gente atribui significado, a gente valoriza o nosso trabalho, a gente valoriza as conquistas daquela criança e a gente também melhora. Isso repercute de uma forma muito bacana nas famílias. É um senso comum entre professores, coordenação, a importância dessa conexão com a família, essa integração da família nas aulas, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de realizar isso. Quais dicas ou estratégias você daria para os profissionais para conseguir fazer essa integração e essa comunicação com as famílias? Eu acho que a principal é essa, é a gente tornar essa linguagem acessível e a gente mostrar para eles por que isso é importante. Se é importante para mim, por exemplo, eu tô com um bebezinho, né? Uma criança, sei lá, de 14, 15 meses. É super importante para a gente que essa criança, por exemplo, se equilibre, seja no fundo da piscina, seja numa plataforma, numa escada, enfim, que ela consiga colocar os 2 pezinhos dela no chão e permanecer em pé na água, né? Porque ela está aprendendo a lidar com o empuxo, ela está aprendendo a organizar o corpo dela naquele meio líquido. Se você entrega para um pai um dos itens da avaliação, né, que ficar em pé sobre a plataforma, ele vai olhar aquilo e ele o que é isso, né? O que isso interessa para mim? Em absolutamente nada, né? Então, a gente explicar por que aquilo é importante. Por que é importante, por exemplo, para as crianças bem pequenas, fazer o que a gente chama, né? Alguns professores chamam de dona aranha. Então, você vai se deslocando pela borda, segurando a borda. Isso tem que estar na tua avaliação? Se isso é importante para você, é evidente que sim. Mas percebe que para o pai, para a mãe, isso não é nadar? Né? Então, assim, por que isso é importante? A gente está falando de sobrevivência aquática, essa criança, eventualmente, se ela cair numa piscina que ela não conheça, ela reconhecer onde está a borda e conseguir se deslocar dessa forma, sustentando o peso dela, é fundamental que ela viva isso no corpo. Então, essas explicações, essa tecla SAP, você pode fazer por um vídeo, você pode fazer escrevendo, mandando mensagem, enfim. Mas a linguagem tem que estar acessível e a contextualização tem que estar acessível. Aí a gente aproxima. A gente perde muita oportunidade por deixar de fundamentar o nosso trabalho com as famílias. Porque, às vezes, a gente se sente intimidado, alguma coisa assim. Então, a gente recorre a uma linguagem que, enfim, que eles não acessam. E a gente só aumenta essa distância. E uma dificuldade comum também entre os profissionais é a parte dessa avaliação ser muito subjetiva. Às vezes um professor A faz uma avaliação, o professor B faz uma avaliação e às vezes até distintas aí o diagnóstico final. Como a gente conseguir fazer essa avaliação ser mais parecida de um profissional para o outro? Então, para a gente conseguir padronizar esse olhar sobre a criança, a gente tem que investir em treinamento, né? Provavelmente, se um professor está vendo... claro, são 2 pessoas diferentes, com 2 referências diferentes, e ainda bem que somos diferentes, que não somos todos robôs, né? Que continue sendo assim. Mas, se elas estão tão divergentes assim... é porque existe uma questão aí nessa equipe que, enfim, não existe uma convergência nesse ensino, nesse olhar sobre a criança, nesse programa. Então, é o caso da gente pensar se não está na hora de fundamentar essa equipe, né? Da gente, enfim... da gente convergir mais nesse processo todo. Eu sou muito favorável a essa diversidade. Eu acho que é importante que uma equipe tenha um professor que invista mais na criatividade, outro mais na técnica, que os talentos sejam complementares.
Mas se você tem uma ficha com os indicadores e a gente está olhando para esses indicadores de forma tão divergente assim, está na hora da gente, enfim, da gente de verdade ter uma equipe, né? E não peças separadas. Eu acho que você aí do outro lado já ficou curioso para a palestra da Cláudia Barros. Vai ser no dia 6 de abril, no domingo, das 2h30 às 3h30. Ela vai falar sobre relação entre ansiedade, estresse e comportamento motor na natação infantil. Então, te aguardo lá. Ainda não fez sua inscrição? Dá tempo de utilizar o cupom de desconto da Natação Criativa, 7%. Entra no site e faça a sua inscrição em qualquer palestra. Pode ser do ciclo de palestra, pode ser os cursos, pode ser o summit. O que você colocar lá, coloca Criativa em letra minúscula, você ganha 7% de desconto. Cláudio, queria agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus novos projetos, ou até mesmo um pouco, se quiser falar dessa palestra, fique à vontade. Eu que agradeço, né? E, na verdade, assim, para falar de novos projetos, tem um projeto que está no forno e que eu acho que vai ser muito bacana. Eu acho que em torno do dia 10 de fevereiro, mais ou menos, a gente deve abrir as inscrições. Está saindo uma jornada de cursos híbridos da Movimento Mirim. Então, essa jornada começa no dia 22 de março e ela finaliza no dia 15 de junho de 25 agora. São 14 cursos. Esses cursos, eles vão ter 4 horas online e 4 horas presenciais. E essas 4 horas online, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Tem videoaulas gravadas numa plataforma e essa plataforma vai ser acessível pelos participantes durante uma semana. Finalizou essa uma semana, no dia seguinte, a gente tem um encontro presencial. Então, vai ser muito bacana, são 14 cursos, tem 3 só de piscina. A gente vai para dentro da água nesses cursos de piscina. Tem curso que tem prática fora da água, né, para professores de educação física. Tem cursos que falam sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem motora, atendimento às famílias, ensino, tem tudo que vocês possam imaginar. E a gente deve iniciar isso tudo mais ou menos no dia 10 de fevereiro, isso está no forno. Eu acho que esse é o maior projeto que eu tenho para esse primeiro semestre. Fora, claro, eu estou aguardando vocês, é a minha terceira vez no INAT, adoro estar lá, eu acho um encontro assim, fantástico. Eu acho que vai ser muito bacana encontrar com vocês lá em abril. Aí já te deixa um desafio, então, Cláudia. Vamos fazer uma entrevista falando um pouquinho desse projeto, um pouquinho desse encontro que vai ser híbrido, vai ser presencial, vai ser online, parte de piscina. Te convido para mais uma entrevista, então. Fechado. Então, você que está curioso, eu vou deixar o card aqui no final dessa entrevista para você correr para a próxima entrevista e saber desse novo projeto que está no forno. Então, queria agradecer muito vocês. Se essa entrevista fez sentido ou se você quer contribuir com o seu amigo, também dando esse cupom de desconto para ele estar junto com você no CBNI, manda essa entrevista, compartilha ela, não esqueça de ativar a notificação e, claro, seguir o nosso canal, seguir o Instagram ali do Movimento Mirim e a gente junto aí na natação, construindo uma natação melhor. Então, agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, o 19º Encontro de Técnicos e Professores de Natação de 21 a 23 de fevereiro, a plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Obrigado a todos e até a próxima entrevista.